Galera, já faz um tempinho atrás que estreou a nova animação das Tartarugas Ninja no cinema. E a promessa dessa vez era dar pra gente uma renovada e trazer os heróis de volta à cultura pop, porque tinha um tempo que a gente não via falar Tartarugas Ninja, pelo menos não no cenário atual, né? Funcionou? Precisava renovar? Tem polêmica? Tem pra caramba. Vem comigo que eu vou te contar tudo sem spoiler. Relaxa, vamos lá. Diz uma coisa, o que você faz com 50 reais hoje? Pô, 50 reais faz nada, né? Piscou, foi embora 50 reais em bobagem. Mas olha só essa sacada que eu tive agora, se liga. Se em 2022 você tivesse investido 50 reais em Bitcoin, só cinquentinha, uma vez, mais nada, hoje você teria 400 reais. Doeu, né? 50 reais, 400 reais. 500 reais, 4 mil reais. Agora imagina você fazer isso todo mês, por 2, 5, 10 anos. Todo mês você vai lá e bota lá 50 reais, 100 reais, não sei. Então imagina quanto você não teria hoje, entende? Provavelmente a grana pra comprar teu carro. Pois é, então vamos começar agora, pra daqui a 2, 3 anos você poder também ter essa mesma grana. Abre tua conta na Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, a mais segura, te dá $600 de desconto sem taxa. Fora que já tem as menores taxas do mercado do mundo, ok? Eu já deixei o link aqui na descrição pra você e a conta é grátis. Só se tocar aqui embaixo, faz os passos de verificação, faz teu Pix lá com o valor que você quiser e pronto, já converte seus reais em frações de Bitcoin ou de qualquer criptomoeda que você quiser. Já pensou se você tivesse começado isso há um ano atrás? Então chega de perder tempo, faz isso por você. Link tá aqui embaixo, conta é grátis, vai lá. Inês Trantes, Peter aqui, viajando, como dá pra perceber, né? Aliás, olha só, se liga aqui, ó. Olha o visual aqui, ó. Tá embaçando meio o celular aqui, mas tô em frente a uma lagoa. Aliás, tô filmando tudo pra postar lá no canal do Mala Feito, ok? Mas eu tinha que trazer pra vocês esse vídeo, como eu sempre faço, né? Mesmo viajando, trago pra vocês um vídeo, porque é um assunto fresco, agora acabou de sair. Acabei de assistir também, né? O filme dos Tartarugas Ninja. E é isso que eu quero falar aqui com vocês, sobre essa animação. A animação As Tartarugas Ninja Caos Mutante. Você já assistiu? Parece loucura, mas eu demorei pra ver, eu sei disso. Apesar de ter visto os trailers no cinema, a animação tava bem bacana, eu não tinha certeza se eu ia ver. Pra ser honesto, não tinha. Porque assim, quem foi jovem mancebo nos anos 90 vai entender o que eu quero dizer, né? Tipo, as Tartarugas Ninjas era uma febre. Todo mundo gostava demais dessa animação. Tinha série animada todos os dias na TV. Teve aqueles filmes lá em live action que passava reprise direto à tarde. Teve jogo de Super Nintendo. As Tartarugas Ninjas eram, tipo, muito presentes na cultura pop. Estavam direto. Como eu falei, a gente respirava Tartarugas Ninja. Mas elas saíram dos holofotes na última década, né? Como eu falei, vocês não escutavam mais Tartarugas Ninja o tempo todo. Tudo bem, elas não desapareceram completamente, não é o que eu tô falando, né? Mas não teve a mesma força, sabe? A mesma presença que foi no passado. Não era assim. E a notícia de um novo filme de animação com os traços modernos, lógico que fez muito fã das antigas ficar com o pé atrás. Porque se você moderniza o traço, o que mais eles modernizaram, né? Eu demorei pra assistir Tartarugas Ninja Caos Mutante e olha, eu tenho bastante coisa pra comentar. Então, metralha esse like, ajuda pra caramba nesse like desse vídeo aqui. Fica tranquilo que não vai ter spoiler aqui nesse meu review, tá? E até convido vocês pra assistirem depois no canal Mala Feita todas as viagens que eu faço. Aproveitar o jabá, né? Porque eu tô a caráter que tá um frio do caramba aqui. Convidar vocês pro meu outro canal que eu tenho de viagem. Toda semana 2 vídeos viajando pelo mundo, né? Nesse momento agora eu tô aqui no norte da Califórnia. Vamos lá. Bom, esse novo filme das Tartarugas Ninja traz uma nova história de origem. Pois é, história de origem. É um filme bem introdutório. Tudo nele serve pra posicionar as Tartarugas Ninja como heróis daquele universo. Mais uma vez, eles fizeram isso, né? Quer dizer, a gente que é das antigas, que acompanhou as Tartarugas Ninja lá de trás, a gente sabe a origem delas. A gente sabe de onde que elas vieram. A gente já conhece os personagens, já sabe a função de cada um na história, que é das antigas. Então, pra que a gente quer ver uma nova versão disso de novo, entende? Pô, parece que eu tô sendo pessimista nesse ponto, mas não é. O ponto que eu quero chegar é que por mais que isso possa parecer desanimador, eu entendo o porquê de recomeçar o universo das Tartarugas Ninja. E a resposta é um novo público, lógico, porque a gente das antigas tudo bem, né? Mas é um novo público. Mas aí veio minha primeira surpresa. Esse filme tem sim foco nas novas gerações de fãs das Tartarugas Ninja, né? Eles deram uma atualizada na coisa toda, mas eles não ignoraram os fãs antigos, isso é legal. Eu não tenho referência que eu vi ali direto nas animações da TV nos anos 90 e tal, referência da cultura pop da minha época, de jovem mancebo lá. Isso foi legal. Esse é o tipo de decisão que traz o público antigo pra conversa, né? A gente das antigas, nós das antigas, né? E uma coisa indiscutível nesse filme é o visual. É a primeira coisa que chama atenção, sabe? Mesmo quem não viu o filme, só assistiu o trailer, sabe? Esse detalhe é o que mais chama atenção. E o subtítulo do filme, Caos Mutante, essa ideia não tá só nos acontecimentos, mas também na estética. A estética é caótica. Ela é caótica e linda ao mesmo tempo. Essas são as palavras. Pra mim tá bem a energia do Aranhaverso desse ano, ok?
Vocês vão perceber, vocês gostam, né, da estética. Pra mim, esse ponto de animação é nota 10. Outra coisa nota 10, ou talvez até nota 11, é a trilha sonora. Galera, a trilha sonora é maravilhosa. Sabe, imersiva, intensa, ajuda nas cenas de ação, ajuda nas piadas, enfim. É boa demais, vocês vão curtir pra caramba. Agora vamos falar da história. O enredo desse filme é simples, mas é um simples bom. Porque o objetivo principal é divertir, esse é o objetivo. É aquela coisa básica, os heróis começam sem ambição de ser heróis, mas acabam se enrolando nos acontecimentos até que finalmente eles viram heróis. Então não existe novidade nisso, né? É tipo meio que um clichê. A novidade nesse filme das Tartarugas Ninja vem nos detalhes. Nesse filme a gente consegue distinguir exatamente quem é o Leonardo, o Rafael, o Michelangelo e o Donatello. Não só pela cor das faixas, lógico, porque eu sei que vocês manjam da cor das faixas, mas pela personalidade de cada um. Isso nunca foi tão nítido pelo que eu me lembro. Nunca. Você sempre distingue mais pelo jeito e tal, mas mais pelas cores, pela estética, né? Pra mim, isso é um upgrade pra eles e gera muito mais identificação com os personagens. Você não fica vendo só com faixinha na cabeça, né? Você sabe que, pô, só o jeito do cara você já descobre quem é ele, né? Falando ainda nas tartarugas, nesse time eles são adolescentes. Eles têm 15 anos. Isso abriu muita margem pra diversão das cenas. Não só porque é fácil os filmes retratarem os adolescentes como inconsequentes, atrapalhados, né, engraçados e tal, não é isso. Mas porque também, tipo, abre uma trilha pra eles superarem a inexperiência deles durante a história. Porque adolescente tem que superar a inexperiência sempre, né? Então eles começam totalmente descolados, sabe? Curtindo, sonhando. E aí, conforme os problemas vão surgindo, eles vão ganhando e assumindo responsabilidades. Então isso aí mostra justamente o amadurecimento dos heróis durante o filme, né? E isso também, inclusive, é uma coisa legal, porque nem sempre é explorado nas histórias. A gente não vê isso sendo explorado nas histórias, é um outro elemento. E falando da personalidade dos personagens, o Splinter continua sendo um mestre de artes marciais aqui nesse filme, né? Mas ele também sofreu um upgrade mais pro lado de paizão das tartarugas. Que nem sempre era um laço que ficava nítido pra gente. Essa coisa de pai com filhos, né? Isso faz total sentido. Porque desde sempre, em qualquer história, o Splinter criou as 4 tartarugas, ensinou tudo o que ele sabe. Mas dessa vez, além disso tudo, eles também evidenciaram o carinho de pai. Eu gostei dessa mudança, né? Mudança, digamos assim. Ah, e outra coisa que eu curti, que o filme também explorou melhor no Splinter, é que em certa hora ele teve o momento dele de brilhar como mestre das artes marciais. Você não acha que faltava isso? Um mestre casca grossa, pô, que nem o mestre do Karate Kid, pô, não brilhava também? Porque isso era uma coisa que também ficava em segundo plano na maioria das outras produções. E o Splinter sempre foi retratado como um sábio, mas dessa vez nem tanto. Nesse filme novo, o Splinter não é tão sábio, ele também erra, ele também tem as inseguranças dele. Muita gente não gostou disso, eu sei disso, né? Mas pra mim também faz sentido, porque foi uma história que eu comprei, entende? Acho que você se identifica com a história. Por quê? Porque da mesma forma que as Tartarugas Ninja, elas se tornaram heróis nessa história, o Splinter também acabou se aperfeiçoando, ficando mais sábio nessa história. Você também vê uma trajetória nele. Então todo mundo evoluiu do ponto que estava no início do filme até o final dele. Mas Pedro, então é tudo perfeito? Você sempre faz essa pergunta. Nunca é, né? Vamos lá, a primeira coisa que me incomodou é que o filme apresenta uma enxurrada de personagens do lado dos vilões. E por mais que eles sejam apresentados um por um, a gente não consegue acompanhar todos, não dá. E como eu falei, né, o filme é caótico até no nome. Então nessa parte dos vilões também é caótico, né? Tem cenas ali extremamente confusas que você nem sabe o que cada um tá fazendo. Você realmente fica perdido, porque é muito personagem. Tudo bem, dá pra entender que essa foi a intenção mesmo, a gente percebe isso, mas sei lá, cara, eu gostaria pelo menos de lembrar de todos os vilões e eu não consegui decorar, entende? E além do mais, as motivações dos vilões foram, sei lá, meio bobas, meio infantis até. Isso cola se a gente considerar que é um filme infanto-juvenil. Mas, enfim, tô falando por mim, né? Mas enfim, eu tô falando por mim. Eu acho que, pelo menos eu pensei que a vilania nesse filme fosse uma coisa mais casca grossa nas motivações. E vamos falar do elefante na sala. O filme tem umas falas que podem parecer meio cartilha politicamente correta. Eu sei que vocês vão se preocupar com isso, né? Com certeza. Tem sim no filme assuntos como, por exemplo, racismo e preconceito. Mas, pra mim, não chegou a ser, assim, a serem cenas fortes o suficiente pra serem um filme de lacração. Não é isso. Eu vi muita gente encrencando aí, inclusive, sobre a nova etnia da April, né? E sobre isso, vamos lá. Quem é fã das antigas está acostumado com uma imagem da April que não tem nada a ver com essa do filme. Tudo bem. Você tem o direito de não gostar. O lance é que, como todo mundo nesse filme ainda não chegou na sua forma integral, vamos dizer assim, né? Então a nova April também tá nessa aí de se descobrir, de se aprimorar. Da mesma forma que as tartarugas ainda vão se tornar heróis, a April ainda vai se tornar aquela jornalista respeitada e tal. Tá todo mundo na mesma época de maturação, entende? Mesmo assim, a April desse filme é uma personagem bastante carismática. Ela orienta boa parte da ação no filme, ela é
a cabeça do grupo, entende? A April também tem momentos de humor, então assim, pra mim ela é uma personagem muito boa. Eu acho que só o detalhe do nome que fica naquela encruzilhada. Por que manteve, né? Mas também como é que não vai manter isso? Eu não tenho a resposta pra isso, de verdade. Então, com os altos e baixos, com as mudanças, novidades, o fato é que eu fiquei surpreso com os Tartaruga Ninja Caos Mutantes, com esse filme. Pra mim, foi um filme que não prometia nada e entregou muito. Ah, e se você ficou aqui até agora, se liga que tem cenas pós-crédito. E tanto a cena final quanto a pós-crédito pavimentaram o caminho pro filme 2. E eu fiquei doido pra ver o filme 2. Ele te aguça, sabe? Pra tu ver o filme 2. Aí sim vem a surpresa, a casca grossice do lado do mal. Então fica lá. Você já assistiu? Tá hypado pra assistir? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te convido pra assistir os vídeos que a gente faz no Mala Feita. Vou deixar o botão aqui, ó. Assiste o Mala Feita, o último vídeo, pra você ver como é que é a nossa vida do lado de cá. Obrigado de coração, até a próxima.